Vereadores, vereadoras, bom dia público presente aqui no plenário, bom dia quem nos acompanha através da live da Câmara Municipal de Maués. Às 9h29 está aberto a 28ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Maués, do 4º período legislativo de 2026, da 19ª legislatura, hoje, terça-feira, 25/8/2026. Passo a vereadora Yara, secretária da mesa, para fazer a leitura da pauta e ver se temos quórum para dar continuidade à sessão de hoje. Bom dia, senhor presidente. Bom dia a todo o público presente, aos que nos assistem pelas mídias sociais. Temos nominalmente vereador Elias Passo, vereador Fran Martoni Filho, vereador Luiz Bentes, vereador Simão, nosso presidente, vereador Adalto Lopes, e eu, de secretaria, professor Yara Silva. Temos 6 vereadores presentes, portanto, temos quórum para início da sessão, senhor presidente. Passo a Vossa Excelência para fazer a leitura da pauta. Pauta dos trabalhos. Pequeno expediente. Expediente origem do Poder Executivo nada consta. Expediente origem do diverso nada consta. Expediente origem da Câmara Municipal. Indicação número 070/2026, de autoria do vereador Elias dos Passos Pinto, MDB, indica a excelentíssima senhora Marcele Cristina de Souza Veras, prefeita do município de Maués, que determine a reforma do barracão do Porto do Maués Mirim. Indicação número 071/2026, de autoria do vereadora Martinéia de Nélio dos Santos, MDB, indica a excelentíssima senhora Marcele Cristina de Souza Veras, prefeita do município de Maués, que viabilize junto à Secretaria de Obras e Serviços Públicos de Maués CEMOSP a execução de serviços de terraplanagem na Estrada Mirim Moraes e a recuperação do sistema de iluminação pública na Rua Amazonas, bairro Ramalho Júnior, Rua Adolfo Carneiro, bairro Mário Fonseca, Rua Senadora Eunice Miquiles e bairro Douga Miquiles, valorizando o melhor fluxo de veículos e a segurança dos pedestres. Indicação número 072/2026, de autoria do vereador Leonardo Vieira Moreira, PSD, solicita a empresa manutenção e recapeamento do campo localizado atrás do ginásio Poliesportivo Deodato de Miranda Leão. Indicação número 073/2026, de autoria do vereador Douglas Lima dos Santos, MDB, solicitação de operação tapa-buracos na Rua dos Piabanos, em frente à Escola Municipal Centro Educacional Batista Manuel SEBEN. Indicação número 074/2026, de autoria do vereador Douglas Lima dos Santos, MDB. Solicitação de operação tapa-buracos na Estrada do Moraes, na Estrada do Conjunto Recanto do Sol, nas proximidades da UBS Santa Teresa. Indicação número 075/2026, de autoria do vereador Douglas Lima dos Santos. Solicitação de poda preventiva de árvores próximas ou sobre a rede elétrica em todo o município de Maués. Projeto de lei número 006/2026, de autoria do vereador Douglas Lima dos Santos, MDB, dispõe sobre a vedação, a nomeação para cargos em comissão e função de confiança, bem como a contratação temporária com a unidade de administração pública municipal de pessoas condenadas definitivamente por crimes praticados contra a mulher no contexto de violência doméstica e familiar e da outras providências. Grande expediente. Ordem dos blocos partidários. Primeiro, Republicanos. Segundo, MDB. Terceiro, PDT. Quarto, PSD. E quinto, União Brasil. Ordem do dia. Requerimento número 012/2026, de autoria da vereadora Yara Batista da Silva, PDT, requer à mesa diretora, com aprovação do soberano plenário, que seja consignada nos anais desta Casa Legislativa moção de aplausos aos dedicados professores, gestores e a todos os demais profissionais da educação da rede municipal de ensino do município de Maués pelo excelente desempenho no Índice de Desenvolvimento da Educação, IDEB, edição 2025. Discussão, votação e explicação pessoais. Registro a presença da vereadora Martinéia. Passa a palavra, senhor presidente. Obrigado, vereadora Yara Silva. Quero aqui agradecer a todos que nos acompanham. Antes da gente dar início ao pequeno expediente, quero só fazer um registro, vereadores. Ontem tivemos a renúncia verbal do então vereador, primeiro secretário, renúncia ao primeiro
ao cargo de primeiro secretário do vereador William Janes. Portanto, ainda não recebemos nenhum protocolo sobre a renúncia formal junto à Secretaria da Câmara para que a gente possa dar procedimento a se tornar vago o então cargo do vereador William Janes. Então, nada feito, ainda o vereador continua como primeiro secretário. Passo aos senhores, aquele que queira se manifestar no pequeno expediente, por ordem de inscrição. Vereador Liara, Vossa Excelência tem 3 minutinhos. Mais uma vez quero desejar bom dia a todos que nos assistem, bom dia aos que se fazem aqui presentes. Gostaria de fazer referência, senhor presidente, a uma visita que eu fiz em 2 localidades aqui no município de Maués. Mais uma vez chama atenção, fui até atrás do Senador 2 e fui também até a Rua 9 do bairro Dom Gamiquiles. Tive a felicidade de encontrar com alguns ex-alunos meus, seja do Instituto Federal, seja de outras escolas, mas nós tivemos a oportunidade de conversar ali com algumas mulheres, onde essas mulheres, elas pediram que a gente visitasse uma associação, senhor presidente, de mulheres, que existia antes, né, no referido bairro. Então, quero dizer que essa semana já estou me programando para ir até essa associação. É de suma importância que essas questões sociais elas estejam presentes no bairro do município de Maués, porque para que a gente possa trabalhar a cidadania é um conjunto, é a educação, é a igreja, é clube de mulheres, clube de mães, né? Tudo que a gente pode fazer para a gente trabalhar a questão da cultura, a questão da educação, a questão da espiritualidade é de suma importância para o desenvolvimento do cidadão. Portanto, eu quero dizer que estarei lá essa semana, convido as mulheres do Dom para que a gente possa fazer a visita deste local, para que a gente possa pleitear a revitalização desta associação, que é uma instituição, presidente, que se encontra abandonada. Portanto, eu acredito que ela retornando também ativa, a gente vai poder conseguir desenvolver projetos sociais e então ajudar as mulheres daquele referido bairro. Gostaria de dizer também que ali nós propomos para que nós, juntamente com a comunidade, achássemos, né, de posse de algum morador que pudesse doar um terreno para que a gente construísse ali uma horta coletiva, vereador Samartoni. É muito bacana isso dentro do bairro, para que a gente possa trabalhar, quem sabe, a presença das pessoas de outros bairros, até o bairro Dom Gamiquiles, para fazer a compra desses materiais lá, no caso da horta comunitária. E eu tenho certeza que muitas pessoas gostaram da ideia e que a gente possa, sem dúvida nenhuma, levar essa ideia avante, porque é uma ideia boa, uma ideia que vai contribuir com todos os moradores ali e, sem dúvida nenhuma, levar aquilo que a gente sempre, enquanto vereador, enquanto gestor também, contribuímos com o nosso município, esperança para aquelas famílias, para que, quem sabe, ela possa até mesmo, o vereador Adalto Lopes, ter uma renda para ajudar a sua família todos os meses. Obrigado, vereador Liara. Ainda estão no pequeno expediente, mais alguém? Quero aqui fazer uso do pequeno expediente somente para comunicar que agora há pouco, antes de dar início à sessão de hoje, vereador Liara, estive aqui no ginásio Padre Leão Martinelli, onde ali está acontecendo um mutirão previdenciário, na qual nós, como cidadão mauesense, e na sua maioria hoje tem muita dificuldade quando se vai buscar um auxílio, quando se vai buscar um recurso ou tirar dúvida relacionada ao INSS, a gente muitas das vezes tem que se deslocar até a capital do estado ou até mesmo Parintins. E ali naquele momento comentei com o Dr. Rafael, que é o responsável por esse mutirão, a importância desse mutirão, que hoje está tendo parceria com a Prefeitura Municipal de Maués, onde do dia 25 ao dia 28, eles tendem a atender ali mais de 1000 pessoas para tirar todas as dúvidas, onde vai ter médico para fazer laudo, enfim, todo o aparato ali de recurso para que a gente possa dar comodidade às pessoas do nosso querido Maués.
E naquele momento ali eu tive a oportunidade de discursar e falar para eles, olha, vocês estão na cidade, no município mais longevo do Brasil, que é o município de Maués. E aqui é conhecido como o terror do INSS, porque o povo aqui vive bastante. Mas agradecer e parabenizar toda a equipe da Defensoria que ali está fazendo um belíssimo trabalho. Então você que busca um benefício, um auxílio maternidade e tantos outros recursos para que você possa ter ali o seu pedido atendido, procure ali o ginásio. Nesse período a Defensoria vai estar do dia 25 ao dia 28 atendendo aí a população do nosso município de Maués. Ainda estamos no pequeno expediente, não havendo mais quem queira se manifestar, passamos para o grande expediente. Por ordem partidária, o primeiro partido a se manifestar é o Partido Republicano. Portanto, o Republicano não está presente. Passo para o Partido MDB. Vereador Rodrigo Pires, Vossa Excelência irá se manifestar? Vossa Excelência tem a palavra. Bom dia a todos. Quero cumprimentar em nome do presidente Alalton Lopes, presidente em exercício, cada parlamentar, em nome da secretária, querida amiga vereadora Yara, saudar a vereadora Martiné e todas as mulheres presentes, Vossa Excelência que representa a força da mulher nesse parlamento. Mas não poderia deixar de me manifestar nesta sessão, traria esse tema no dia de ontem, mas ontem pautamos um tema, vereador Framartoni, que diz respeito aos nossos amigos da zona rural. E hoje trago um tema que na semana passada eu fui muito procurado, vereador Simoca, pelos movimentos, pelos grupos culturais do município de Maués, em especial os bumbás da Ilha de Veracruz, o qual quero parabenizar aos diretores e aos bumbás da Ilha de Veracruz e estender as parabenizações e encaminhar a moção de parabenização ao boi bumbá garantido do Laguinho, que sagrou-se campeão do último evento. E o evento só aconteceu, vereador Simoca, graças ao esforço e à dedicação dos comunitários, mas também de quem faz cultura. Porque eu tenho falado e subido à tribuna que para muitos que batiam no peito dizendo que valorizariam a cultura do município de Maués, ficou no gogó, na garganta e no esquecimento. Porque o que se tem dia a dia são eventos culturais feitos de forma na marra, vereador Elias, de desvalorização, eventos feitos de qualquer jeito no município de Maués. Como que você vai falar de um festival da Ilha de Veracruz que você não consegue colocar uma estrutura básica, vereador Sinildon Rocha? Uma estrutura que não custa tanto aos olhos da administração pública, que se estancar a sangria da malversação dos recursos públicos, você consegue colocar o palco, as arquibancadas, os gradis e banheiros químicos suficientes para que aportasse e recebesse ali os comunitários, mas também a população do município de Maués. Munícipes atravessando e voltando até antes do horário, porque faltava estrutura adequada de banheiro químico, não tinha palco para as bandas se apresentarem, não tinha estrutura necessária para o povo que ali permaneceu a assistir. E eu digo que quem faz cultura é os grupos de danças, quem faz cultura é a comunidade, porque o poder público vira de costas e governa de costas para a população do município de Maués. O exemplo claro foi na Ilha de Veracruz. Prometer e anunciar, inclusive, o pós-apresentação dos bois, as bandas para a população. E ali, maior decepção, todos tiveram que voltar. Os gastos desnecessários continuam nesse município, saindo ao ralo recursos públicos que não emprega e não se traz à realidade, vereador Paulo Rodrigo,
de políticas públicas voltadas a quem precisa. Como que você vai ajudar a juventude a ser forte, a buscar o meu primeiro emprego, a fazer cultura, a sair do mundo da marginalidade ou das drogas, se você não dá oportunidade através de políticas públicas voltadas ao desenvolvimento de um povo. Quero lamentar a atitude do governo municipal, que governa de costa para o município de Maués, em todas as áreas. E agora, meus queridos amigos da cultura, chegou a vez de vocês, repasses 3 dias antes do evento, comprometendo e atrasando os serviços artísticos de costureira e de fornecedores. A prefeita quer colocar, como ela é a rainha do calote, quer colocar que todos sejam caloteiros igual ela, e as agremiações emprestando dinheiro, fazendo todo o trabalho de promoção para colocar o boi na arena. Deixo o meu repúdio a quem vira de costa para o município de Maués, mas parabenizo os bumbás, a cultura, que fizeram acontecer as disputas e as danças na ilha de Veracruz. Senhor presidente, que seja encaminhada moção de parabenizações às 3 agremiações folclóricas, em especial ao Boi Bumbá Garantido do Laguinho, que sagrou-se campeão do Festival Folclórico da ilha de Veracruz, por conta da sua força e do seu querer de fazer cultura, porque se depender da administração pública, não teria, porque se governa de costa. Meu muito obrigado. Obrigado, vereador Rodrigo Bentes. Ainda estamos no grande expediente pelo MDB. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereador Iara. Gostaria de dar ciência ao plenário dos balanceios de verificação da Câmara Municipal de Maués referente aos meses de janeiro a junho de 2026, senhor presidente. Obrigado, vereador Iara. Dado ciência, continuamos no MDB, pelo partido MDB. Vereador Elias, irá se manifestar? Vossa Excelência tem 5 minutos pelo partido. Bom dia a todos, bom dia presidente, bom dia secretária, bom dia colegas vereadores, plateia que nos assiste aqui, público que nos assiste pelas redes sociais. Bom dia a todos vocês, que Deus nos abençoe esta terça-feira, mais um dia de sessão, onde estamos aqui reunidos para falar à nossa população e estamos à disposição da nossa população. Quero aqui, senhor presidente, me manifestar da mesma forma que o vereador William se manifestou ontem. Eu dizia para ele ano passado que a hora que ele se afastasse da Secretaria da Câmara Municipal, eu também me afastaria. E amanhã, na próxima sessão, já entrarei com a documentação para que eu possa pedir também meu afastamento de segundo vice-presidente, para que a gente possa abrir vaga para outro colega, nosso vereador. Mas agradeço a oportunidade, agradeço de coração a experiência que a gente passou nesta Câmara, sendo segundo vice-presidente, e a gente só tem que agradecer a Deus por toda a oportunidade que Deus nos dá na vida, vereador Framatoni. E a gente somos muito gratos a isso, vereador Rodrigo, que a experiência, ela nos conta muito. Ainda não conversei com o vereador William, mas ele sabe disso, que eu sentava com ele, conversava com ele, e disse para ele que só aceitei ser segundo vice-presidente porque ele veio para essa secretaria e nos ensina muito, o vereador William. E vou protocolar o documento para que a gente possa ser afastado e abrir vaga para outros colegas vereadores, vereadoriada. Mas sou muito grato e eu quero aqui pedir também à Secretaria de Obra que à noite possa fazer uma ronda na nossa cidade, porque a Rua do Ramalho Júnior, ali
em frente à lotérica, aquela parte está toda escura. Que a gente possa ter iluminação na nossa cidade, para que a primeira rua principal ali, vereador Paulo Rodrigo, eu estava conferindo só, acho que umas 6 lâmpadas ali, direto. Então está tudo escuridão ali, escura aquela parte ali. A gente precisa organizar nossa cidade, a gente precisa ter essa iluminação para que a gente possa caminhar, a nossa população possa ter mais... Sim, vereador, consigo. Eu gostaria de reforçar o seu pedido com relação às providências para repor a iluminação pública na nossa cidade. Não vou tomar muito seu tempo, todos nós sabemos da arrecadação, dinheiro não falta, né? E aproveito o momento para que a gente possa, assim, dar a nossa contribuição e estender a nossa preocupação. É preciso que o DEMUT faça uma sinalização mais forte possível ali naquele trecho da rua Higina Bonilha com a Estrada dos Morais. Nada contra os empreendimentos, mas vamos para a prática. Quem vem no sentido para pegar a Estrada dos Morais, dobrar à direita, que ali fica o Senac, perdeu completamente a visão de quem vem ali da Estrada dos Morais sentido cidade. Agora há pouco, quase por pouco não sofri um acidente ou ocasionei um acidente. E eu disse que eu ia me expor aqui para que a gente possa ali pôr uma sinalização. Eu não vou me ater na questão da sinalização, se foi construído um imóvel tão alto, eu não sei, eu não vou me ater ainda se está contrariando a legislação municipal, mas em nome da segurança, do trânsito, que a gente possa fazer ali uma sinalização específica, caso contrário vai acontecer acidente. Infelizmente é uma rua, é uma estrada que circula muita gente e por vezes com velocidade. Foi construídas as lombadas, mas mesmo assim fica muito difícil para quem está acostumado a ter aquela visão, não tem mais. Então fica aqui esse pedido, reforço o seu pedido com relação à iluminação pública, é extremamente necessário, tudo isso pelo conforto, mas acima de tudo pela segurança, e repito, dinheiro foi e está sendo arrecadado para fazer esse trabalho. Obrigado, vereador. Me conceda mais um tempinho aí, meu presidente. Mais 2 minutinhos, Vossa Excelência. Obrigado, meu irmãozinho. Quero que fique anexado no meu discurso do vereador Simildo Rocha, dizer que a gente, vereador Paulo, somos a favor da nossa população. Tem gente que fala que eu não tenho lado. Eu tenho lado, o meu lado é o lado do povo. Eu nunca votei contra um projeto da prefeita Marcele que for para benefício da nossa população. Eu quero aqui agradecer e a gente parabenizar a prefeita Marcele por essas lombadas que foram feitas, vereador Paulo. Eu estava olhando, vereador Rodrigo, e vinha andando com a minha esposa já alta hora da noite, e eu olhei para lá, eu vi as pessoas parando naquela lombada ali acho que é João Versosa, e me lembrei do acidente do finado Jorginho. Se tivesse uma lombada daquela antes, vereador Paulo, quem sabe não tinha evitado o acidente do nosso amigo, que muito faz falta nesta Câmara e sempre estava presente aqui. Quero parabenizar a nossa prefeita, parabenizar o DEMUT por essa construção dessas lombadas, foram muito importantes na nossa cidade, sim, e a gente só lamenta muitas perdas, vereador Iara, que aconteceu antes. Se tivesse feito antes, muita coisa tinha antecipado, né? Mas muito obrigado, presidente, que Deus abençoe a sessão. Obrigado, vereador Ias Passos. Uma pena, meu amigo, querido vereador, Vossa Excelência, que tem feito um excelente trabalho quanto segundo vice-presidente. Peço que Vossa Excelência analise com carinho, mas ainda assim, se sua decisão for de fato essa, que seja protocolado para que a gente possa dar seguimento no processo seguinte. De fato, parabenizar aqui o DEMUT pelo belíssimo trabalho relacionado às lombadas. E não só isso, né? A gente, confesso, vereador Simonca, que
Em todos esses anos nunca tivemos uma cidade tão bem sinalizada como estamos tendo nesse momento, para que a gente possa posteriormente evitar acidentes. Aí estamos ainda pelo partido MDB, vereadora Martinelli. Vossa Excelência tem 5 minutos pelo partido. Senhor presidente, minha amiga vereadora Yara Silva, meus demais colegas vereadores, Elias Passos, meu amigo. Não sei o que está acontecendo com esse povo aqui da Câmara, que ninguém vai quer ficar nessa mesa diretora aí, Adalto Lopes. Mas uma decisão é tomada de cada um, né? Cada um tem suas escolhas. E a gente fica assim, ao mesmo tempo triste pela decisão, mas só eles sabem o que eles estão passando nesse momento. A gente não sabe, então a gente respeita a decisão de cada um de vocês. Senhor presidente, eu gostaria aqui, desde já, parabenizar Vossas Excelências, a vereadora Yara e os demais vereadores que estão andando na zona rural. Inclusive, eu estarei indo hoje a Parintins. A gente tem uma reunião lá e eu preciso estar lá. Se Deus quiser, vai dar tudo certo. E a gente só tem que agradecer as situações que vai vir para o município de Maués. A gente está aí com várias coisas em mente, várias ideias para a gente colocar em prática, principalmente uma coisa que a gente vai trazer para o município de Maués, vereador Yara, que a gente possa fazer conjunto. A deputada, então, Brena Dianá, ela fez isso em Parintins, e eu achei isso de extrema importância para as nossas adolescentes que completam 15 anos. E ela fazia isso em Parintins, quando ela fazia aqueles bailes debutantes para as meninas mais carentes do município. E eu achei isso tão lindo que fica marcado na vida das nossas adolescentes, que não tem condições sequer, no dia do seu aniversário, comprar um bolo para festejar. Então, a gente vai abraçar essa causa. Pelo menos umas 2 vezes no ano nós vamos fazer um baile de debutantes para as meninas que não têm condições de fazer os seus 15 anos, e a gente vai fazer isso. E a gente está indo para resolver tudo de acordo como tem que ser, como que a gente pode fazer. Então isso a gente tem a ideia para pôr em prática essa nossa ação que nós vamos fazer. E que isso fica marcado na vida das meninas. Eu lembro que eu não tive essa oportunidade de ter uma festa de 15 anos, mas minha senhora, então muitas de nós não tivemos essa oportunidade. Então a gente pode fazer isso por algumas meninas do nosso município. E a gente vai fazer todo um aparato das meninas mais carentes, que não têm realmente nenhumas condições, e a gente vai fazer todo um trabalho para isso, para ser desenvolvido dentro do nosso município de Maués. E se Deus quiser, vai dar tudo certo. E a gente tem várias coisas aí para pôr em prática para o nosso município, inclusive a questão dos nossos idosos, que ontem foi falado. A gente vai continuar fazendo nossas visitas aos idosos do nosso município, ver como é que está a situação, de vulnerabilidade, de certas situações que acontecem. Então, tudo isso a gente tem que pôr aí dentro do nosso trabalho, do nosso mandato, para que isso realmente... A gente faz um trabalho. Eu costumo assim, não divulgar muito aquilo que a gente faz, mas a gente tem um trabalho todo. E se Deus quiser, a gente vai ampliar ainda mais. A gente estará indo para a zona rural ver também essa situação. E isso também inclui as meninas da zona rural. Não vou deixar de fora dessa nossa ação das meninas debutantes do nosso município de Maués. Então é isso, senhor presidente, que eu tenho para esse grande expediente. Muito obrigada. Obrigado, vereadora
Martinéia. Ainda... Não, agora pelo partido PPT, vereadora Yara Silva. Vossa Excelência tem 5 minutos. Bom dia, senhor presidente. Bom dia a todos que assistem a sessão pelas mídias sociais. Bom dia a todos que se fazem aqui presentes. Gostaria de, hoje, no meu pronunciamento, fazer referência à questão do IDEB no nosso município. Protocolei uma moção de aplausos aos profissionais da educação do município de Maués, em que, senhor presidente, contribuíram grandemente para a melhoria do IDEB do nosso município. E aí eu não posso deixar de me pronunciar com a falta de reconhecimento daquilo que a educação ela vem crescendo no município de Maués. Ontem, senhor presidente, eu não estive presente na Câmara. O vereador Rodrigo Bentes, qual eu tenho muito respeito, fez um pronunciamento que me preocupou muito, que mais pareceu um discurso de ódio do que uma preocupação com a educação no município de Maués. Eu gostaria de fazer referência a mais de 80 computadores que foram entregues, inclusive aqui na zona urbana. Agora, no ano de 2026, eu gostaria de fazer referência a equipamentos como impressoras, materiais pedagógicos e mobiliários, que foram entregues nas escolas, tanto na zona urbana, quanto na educação do campo, e também na educação escolar indígena. Eu gostaria de fazer referência aqui na reforma da escola do Osório e da Ponta Alegre, que custam mais de R$500 milhão. E eu gostaria de dizer também a reforma concomitante que está ocorrendo de 9 escolas na zona rural do município de Maués. E aí, nessa posição que nós temos no Legislativo, é importantíssimo, e o povo espera isso da gente, que nós possamos estar presentes nesses locais, fiscalizando, acompanhando, conversando com os atores no que envolve a educação do município de Maués. Por exemplo, eu gostaria de fazer referência à Escola de Tempo Integral, Salão de Almeida e Livro Aberto, que receberam uma parcela em 2024 de R$1,5 milhão para que esse dinheiro fosse aplicado nas escolas. Não há sequer nenhuma prestação de contas referente a esse valor que foi recebido ao ano de 2024. Mas em 2026, o qual recebe a segunda parcela, foram adquiridos 130 computadores, ar-condicionado, sala maker, 2 salas multissensorial, mobiliário, além de falar das revitalizações das quadras da referida escola. Eu gostaria também de falar da merenda escolar. Todo mundo está andando no interior agora, porque não é novidade para ninguém que nós estamos no período eleitoral. Eu gosto de ir conversar com as escolas também fora do período eleitoral. E a gente pergunta, e acompanhando também a prefeita, porque a gente fiscaliza o executivo, uma pergunta que ela faz para a comunidade, não é nem para os atores da escola, professores, gestores, secretários, mas para a comunidade. O vereador Elias Pastorzinho estava junto, fazendo essa fiscalização, o vereador Adalto também, quando ela pergunta para a comunidade, falta merenda escolar? Qual é a resposta da comunidade? Não. Está dando a merenda escolar? Está. Aí, mais uma vez, esse pessoal que se esconde atrás de fakes, né? Vai lá, faz uma postagem dizendo que tem 2 frangos e 2 embalagens de picadinho, faltando 8 dias para terminar o dia letivo. Rapaz, isso tem me preocupado de um jeito que a gente se vê na obrigação de esclarecer muita coisa para o povo, porque eu acho que a gente, enquanto legislador, tem que legislar com a verdade. E aquilo que precisa ser melhorado tem que ser falado, e muitas vezes é falado por nós. E como professor, antes de terminar meu pronunciamento, ontem eu ouvi um termo que eu não posso deixar de falar enquanto ativista do movimento negro. Falou assim, abre aspas, que a educação vive a maior mancha negra da história.
Esse termo é racista. Parece que tudo que é negro, tudo que é preto não presta. E eu, como professora e ativista do movimento negro, não posso deixar de dizer que essas falas, elas são repudiadas, não por mim e por todas as pessoas que combatem o racismo. Portanto, que nós possamos avançar nessa conversa, nesse diálogo, de forma verdadeira, e que a gente possa, senhor presidente, eu solicito mais 30 segundos para terminar meu discurso. Mais um minuto para concluir, vereador. E eu solicito de verdade que a gente possa sair de palanques políticos e verificar em loco aquilo que a gente pode contribuir com a educação. Eu jamais, enquanto representante da educação, e isso foi uma fala da minha colega, a vereadora Carla Leite, quando ela falou o seguinte: eu respeito a professora Iara, a vereadora Iara, porque a questão da educação não é só apenas uma empolgação ou uma bandeira que ela defende. Mas, de fato, eu acredito na educação como algo que pode mudar as nossas vidas. Eu gostaria muito que a educação tivesse avançado ainda mais. 0,3 pontos que nós obtivemos de aumento no IDEB desde 2015, pode parecer pouco para pessoas que não conseguem entender o que isso significa para alguém que estuda muito, para alguém que lê muito, para alguém que consegue, dentro do município, tanto na educação do campo, na zona rural, na zona urbana, na educação escolar indígena, ter um aumento como esse. Portanto, eu gostaria aqui de dizer que nós estamos à disposição e que eu também faço convite aos meus colegas a me acompanharem enquanto presidente da Comissão de Educação, para que a gente possa verificar em loco esses problemas que estão sendo denunciados. Obrigado, vereadora Iara Silva. Não havendo mais quem se manifeste pelo PDT, passo para o PSD. Quero aqui convidar nosso segundo vice-presidente, Elias Passos, para assumir a mesa enquanto me pronuncio. Vossa Excelência ainda é segundo vice-presidente. Venha para cá. É pertinho, presidente. Vereador Dalto Lopes, você tem 5 minutos para se pronunciar ainda. Bom dia, senhores, senhoras, bom dia quem nos acompanha através da live. Ontem não tivemos live, hoje estamos tendo a oportunidade de divulgar nossos trabalhos. Meu amigo querido de parlamento, vereador Rodrigo Bentes, na qual eu tenho muito carinho, respeito, admiração. O Rodrigo já está no seu 5º mandato, se eu não me engano. E a gente, às vezes, se decepciona com algumas situações, vereador Framatão, quando ela parece fugir do fiscalizar, quando ela parece fugir da cobrança e parece passar para o lado pessoal. Ontem, Vossa Excelência, eu diria que foi infeliz ao proferir palavras muito pesadas a então secretário de Educação, na qual eu tenho um carinho muito grande, um respeito muito grande, e ali tem mostrado o seu trabalho ao longo desse mais de um ano de secretariado, onde os resultados falam por si próprios, né? Quando nós temos aí um IDEB que tem avançado, e as reformas e tantas outras ações que têm acontecido no nosso município, a gente fica feliz. Mas, vereador, tem coisas que a gente se decepciona ainda mais. Ontem, ouvindo a rádio, e já é algo que vem acumulando, vereador Paulo Rodrigo, ao longo de algum tempo, em um programa chamado Língua de Fogo, que eu não digo nem que é língua de fogo, é língua de mentira, que ali, quando vão para ali, é para falar em verdade ou mentiras a respeito do governo atual, onde ali o cidadão, conhecido como Ferdinando, e ali ele só relembrou os outros episódios
que tem acontecido, onde lá atrás eu vi em um vídeo, então, a Tirso pronunciando, já vi Vossa Excelência, que é meu amigo, também se pronunciando, inclusive em rádio, sobre os legendários. Talvez você não entenda o que é o legendário. O legendário nada mais do que um grupo, um movimento, na qual busca uma aproximação com Deus, na qual busca a palavra de Deus, em qual busca ali um momento especial com Deus. E ali eu quero, de antemão, convidar Vossa Excelência, você, vereador Rodrigo Bentes, se Deus permitir agora, em outubro, a gente pode ter um legendário, uma pista aqui no município de Maués. Consegue uma parte, Excelência? Depois mais eu consigo, deixa eu só concluir o meu discurso. Onde Vossa Excelência pode ter esse momento, né? Não é uma igreja, não é uma placa. Ali, inclusive, tem gente de todas as partes, de todas as igrejas. É alguém que busca ali aquele momento especial com Deus. Então, quando você começa a zombar na rádio, quando você começa a ser incentivado por outros a fazer esse tipo de discurso, a gente fica triste, porque é zombar da palavra de Deus, é zombar do propósito que a gente busca ali, naquele momento tão especial. Então, é uma experiência incrível. Você, como uma pessoa querida, deveria buscar. Mas não só isso, vereador. A gente sabe que num passado não tão distante, e virou prática isso aqui nesse parlamento, onde virou momento de chacota, apelidar ou colocar codinomes nas pessoas. Isso me entristece bastante, porque quando a gente foi eleito, a gente não foi eleito para ficar apelidando, para ficar colocando codinome nos parlamentares ou até em pessoas. Foge totalmente da nossa função, da qual fomos eleitos. Isso também nos deixa muito triste. Eu vou contar uma história que talvez se identifique com você, com quem realmente se coloca nessa posição, que é do macaco zombador. O macaco zombador, ele vivia numa floresta, onde ali ele tirava a chacota de todo mundo. Ele ia com a girafa e começava a dizer que a girafa era pescoçuda. Ele saía gritando aos quatro cantos da floresta: a girafa é pescoçuda. Ia com o hipopótamo e dizia que o hipopótamo era bocudo. E saía pelos quatro cantos. Com o coelho de tal forma. E isso com todos os animais. E os animais revoltados um dia resolveram: vamos pegar esse macaco. Juntaram a floresta, botaram o macaco na roda e falaram: macaco, e esse rabo aí? Ué, é meu rabo. E todos ali em coral falaram: o macaco é rabudo. Por que eu estou falando essa história? Porque a gente repara tanto a vida alheia, esquecemos de olhar o próprio rabo, esquecemos de olhar a própria história nossa, esquecemos de olhar o nosso próprio arredor. Então, meus irmãos, quando o povo nos escolheu para nos eleger, ele escolheu e espera, no mínimo, alguém que represente com seriedade, com verdade e com trabalho. E eu, como vereador, continuarei fazendo isso. Eu jamais, em nenhum momento, vereador, seja qualquer um aqui, por mais triste que seja, vou apelidar alguém, vou colocar codinome. Me dê mais só um minutinho, só para concluir, vereador, presidente Elias Passos. Tem 2 minutos, vereador. Mesmo A gente, e eu falei para o Rodrigo é meu amigo, eu tenho um carinho gigante por ele. Esses dias a gente estava na academia e meu filho me perguntou, meu filho tem 17 anos. Ele viu em algum momento eu falando com o Rodrigo, ele falou: pai, o Rodrigo não é seu inimigo? Por que você está falando isso, meu filho? É por causa daquele episódio. Não, o Rodrigo não é meu inimigo. Nós podemos ser adversários políticos, mas inimigo jamais. Ele sabe o quanto eu tenho um carinho por ele. Eu acho que ele defende o lado que ele acredita e eu defendo o lado que eu acredito. Mas o lado mais importante é o lado da verdade, é o lado do povo. E quando você vem aqui nessa tribuna, muitas das vezes para falar que não tem merenda, e eu pessoalmente fui em muitas dessas comunidades perguntar das pessoas, e ali foi me dito, Rodrigo, que não tinha, que nunca faltou, que sempre teve merenda, que sempre foi atendida, a gente fica feliz. Porque eu poderia, como Vossa Excelência, fazer ali inúmeros documentários para apresentar aqui, que falar, todo mundo fala o que quer, né? Falar diferente de provar. Então eu peço que Vossa Excelência, quando vir a essa tribuna, traga somente a verdade, fale somente a verdade. E vamos trabalhar, que o povo espera, no mínimo, de nós, como parlamentar e representante do povo, trabalho. Muito obrigado, presidente.
Obrigado, vereador Adalto. Ainda estamos no grande expediente, não havendo quem possa se manifestar pelo PSD. Passo para o União Brasil. Pelo União Brasil, vereador Framatoni Firmo. Vossa Excelência vai se manifestar? Vossa Excelência tem 5 minutos. Bom dia novamente a todos. Cumprimentar aqui o presidente em exercício Adalto. Cumprimentar aqui a vereadora Martinéia, o vereador Elias do Espaço, nosso pastorzinho. Desejar sucesso, pastor, na sua caminhada, seja do seu trabalho, da sua dedicação, do seu esforço especial pelo povo da Zona Rural. Que Deus continue abençoando sua vida. Cumprimentar o amigo vereador Paulo Rodrigo, o vereador amigo Rodrigo Bens, o vereador amigo Simoca. Subir, cumprimentar também a nossa população que nos acompanha aqui, cumprimentar o povo que nos acompanha pelas mídias sociais da Câmara, também pelo Facebook da Folha de Maués, cumprimentar os servidores desta casa. Subi aqui nessa tribuna hoje para até parabenizar alguns vereadores que têm colocado a questão do asfalto da nossa cidade, né? Felizmente não é algo pontual, é algo que está afligindo toda a cidade de Maués, né? A gente pode ver falta de asfalto, e eu falo isso aqui porque o governo que está aí prometeu que ia resolver tudo. Eles tinham uma fórmula mágica quando estavam fora do poder. Tinha uma varinha de cordão que tudo ia ser resolvido a passe de mágica, vereadora Yara. Infelizmente, o que a gente vê hoje, que nada acontece. Prometeram asfalto, prometeram saúde melhor, prometeram lancha para as comunidades, prometeram pagar o PAA dos produtores rurais, prometeram não perseguir ninguém. Mas, infelizmente, o que a gente tem visto nesse 1 ano e 8 meses, praticamente, de governo, vereador Rodrigo, é tudo ao inverso. É a cidade cheia de buraco, é a iluminação pública que não consegue se resolver. Para te trocar uma lâmpada, trocar uma lâmpada na sua casa, você não consegue, apesar de ter caído mais de R$1.600.000 só do COSIP na conta da prefeitura. Não consegue-se hoje reformar e ajustar as lanchas que estão na zona rural, que a gente deixou, que era muito criticado pela potência, pela força, não sei o quê, parará e pererê, e não conseguiram entregar um rapeta, nem para os ACS fazer o trabalho dele, e nem para os comunitários resolver o problema deles. Então, é muita falácia, era muito só discurso, mas de prática, infelizmente, a gente não vê as coisas acontecerem. Eu fui na zona rural, o vereador Iara, tenho muito respeito por Vossa Excelência, vocês sabem disso, a gente tem amizade fora da política, antes da política, né? E a gente vai manter isso, a gente não vai perder isso por causa de quem está de um lado político e está do outro. Mas eu fui na zona rural e identifiquei muitas comunidades que as pessoas relataram para mim que a merenda não dá os 30 dias, que só dá 10, 15 dias. Eu fui em muitas comunidades e escolas foram fechadas, escolas que funcionavam, inclusive escola de alvenaria, e hoje não tem aula nessa escola. Eu vi, não me contaram, eu fui lá e vi, assim como eu vi comunidades que eu também fui, vereador Simoca, e onde era para ter um barco, vereador Rodrigo, para transportar aqueles alunos, e os alunos estão sendo transportados numa casquetazinha. Então isso aqui não é discurso de quem sobe na tribuna, isso aqui é do que eu vi, do que eu vivenciei, do que eu presenciei, do que eu senti nessas comunidades rurais, vereador Paulo Rodrigo, né? Não é inventar informação, não é criar, é a realidade do que está acontecendo com as pessoas. As
As pessoas estão sentindo, as pessoas estão se achando abandonadas, esquecidas, enganadas pelo governo que está aí. Isso eu não creio na minha cabeça, eu ouvi das pessoas, eu ouvi da população. E eu espero e peço muito que a prefeita que está aí cumpra o que prometeu às pessoas. E todas as vezes eu vou subir nessa tribuna para cobrar, porque quem prometeu foi eles. Quem prometeu que ia resolver todos os problemas foi eles. Mas infelizmente até esse momento a gente não consegue ver isso, que às vezes é colocado na rádio, que é paga com recurso da prefeitura, quase 30 mil reais por mês com o dinheiro da prefeitura, pago para falar que está tudo lindo, nos programas e nas mídias da prefeitura, que é pago com o dinheiro da prefeitura, lá está tudo lindo, mas o povo que está na zona rural, o povo que está nas comunidades, que está nos bairros, eles não sentem essa melhora. Então a gente não pode viver de que diz que melhorou. Mais um tempinho para concluir, presidente. Mais um minuto para concluir, vereador. Tá bom. As pessoas que estão nos bairros não sentem essa melhora. Quero dar aqui uma parte para o vereador Rodrigo, que me solicitou, já que o vereador só me deu 1 minuto, não me deu 2, mas tudo bem. Eu queria colaborar com o vosso discurso. Primeiro, que isso é um erro, a gente precisa ser isonômico. Vossa Excelência falou por 2 minutos, mas tudo bem. Né? A gente começa a entender quando o vereador Paulo Rodrigo fala algumas coisas. É no mesmo ritmo da prefeita, ditador. Mas deixa eu dizer, eu consigo falar em 30 segundos. Eu fui citado no discurso que eu subo essa tribuna e alguns se preocupam com questão de ódio. Pelo contrário, eu tenho 5 mandatos de vereador, tenho nome e sobrenome e eu nunca joguei bola nas costas. E eu não me escondo atrás de fake, não tenho fake. Eu falo de cara limpa na tribuna. Eu, por onde tenho andado, mas eles têm outro CPF. E se Vossa Excelência quiser, denuncie eles. Então faça isso. Mas deixa eu lhe dizer, vereador Dalton, eu estou no meu aparte. Acabou. E eu gosto. Não, eu vou responder pela prerrogativa do parlamento. Conclua, vereador. Mas deixa eu dizer presidente. uma coisa a Vossa Excelência aqui. Ainda temos as considerações finais. Tudo que eu trago na tribuna, eu não venho com mentira. Eu tenho andado em 8 rios diferentes. Entendeu? E tudo que eu trago eu provo, eu registro. E Vossa Excelência pode ter certeza que não é ódio, não. Eu estou falando, inclusive, quando eu falo para a vereadora Yara, eu não sei se ela sabe quanta educação já recebeu. Né? Se ela quer me ajudar a fiscalizar, ela precisa me ajudar a fiscalizar a empresa JM, que já pagou 1.170.000 só de recibo e formulário. 60 mil formulários. Eu queria que a senhora me ajudasse na escola, vereador Yara. Conclua, Você vereador. já chegou, entendeu? Então, quando eu trago, eu vou concluir, eu trago essa com dados e fatos. E se eu estou dizendo que merenda na zona rural tem suficiente, porque eu estou lá. Entendeu? Agora, se Vossa Excelência chegar com o microfone na cara do professor, como o vereador Adalto chega, ele vai dizer, se sentir coagido, que ele é funcionário, vai dizer que tem merenda. Conclua, vereador. Mas para nós, a gente tem todos os registros. E não está só nos registros, não, está nas denúncias. Então, presidente, Conclua, só para vereador. concluir, agradecer a sua benevolência aí pelo tempo de 1 minuto, apesar de ter dado 2 para todo mundo. Agradecer e dizer à população de Maués que a gente vai continuar trabalhando pelo povo, não pelo prefeito que está de plantão. Vamos continuar trabalhando pela população de Maués que vive na cidade, que vive aqui nos bairros da nossa cidade. Muito obrigado, que Deus nos abençoe. Obrigado, vereador Framarto. O Rodrigo não entendeu que eu não sou executivo, eu sou legislador, meu irmão. Eu pergunto como legislador, não como executivo. Como é que as pessoas vão ter medo de mim? Eu não persigo ninguém. Quem sou eu para exonerar alguém ou contratar? Quem deu os 2 minutos para mim não foi eu, foi o segundo vice-presidente. Eu estou seguindo o rito, né, o regimento interno. Mas, meus irmãos, ainda pelo grande expediente, pelo partido União Brasil, tem a palavra o vereador Simoca. Simildo, Vossa Excelência tem 5 minutos. Com todo respeito aos colegas vereadores, mas eu não vou cumprimentá-los porque eu quero ir direto ao assunto. Bom dia a todos na tribuna, estou brincando, vereador Adalto, extensivo a todos, cumprimento os colegas vereadores. Eu ouvi atentamente o discurso do vereador Rodrigo e
ouvi tanto o discurso da vereadora Yara como do vereador Adalto. Não está no regimento interno nenhum artigo que possa dizer assim: o vereador não pode alterar o tom da voz, não pode usar o adjetivo de fiscalização. Então, faço aqui votos de reforçar o discurso do vereador Rodrigo Bentes. Ação perfeita, é a oposição, está cobrando. Agora, eu teria vergonha se tivesse tudo bem, né? Se não tivesse faltando, se não há reclamação, se não há demissão em pleno ano letivo, no meio do ano letivo, demissão em massa. Será que a falta de um professor dentro de uma sala de aula, principalmente lá na zona rural, está sendo motivo de aplauso? Claro que não. Eu teria vergonha de defender a educação como se tivesse 100% perfeito, se houvesse realmente todos os recursos vindos para a Maués tivessem sido executados. Porque esses formulários, realmente, o vereador Rodrigo já cobrou aqui várias vezes e nunca apareceu. O que caracteriza, aqui tem ódio, cobrar isso, caracteriza que foi gasto recurso, pago para a empresa, mas não vieram os formulários. O que é isso, pessoal? Eu tenho certeza que vocês sabem o que é isso. Pelo menos indício de desvio de recurso. E está tudo bem? Não está bem. E a bancada de oposição tem se posicionado dentro de fatos verdadeiros. Fomos lá na Veracruz, comprovamos que estava faltando gás e que os alunos estavam saindo mais cedo. Dou esse exemplo. Aqui a gente tem um discurso técnico de número, quanto foi arrecadado anualmente do Fundeb. Aí eu pergunto, cadê o recurso do Fundeb? Me mostra uma ação de grande relevância no sentido econômico que possa comprovar essa despesa toda. Porque tudo que foi dito aqui pela colega vereadora Yara, também que tem um respeito muito grande, foi recurso de emendas parlamentares, recurso de outras fontes, e o recurso do Fundeb, que é um recurso, é uma arrecadação, que houve um superávit, que a gente está arrecadando mais do que no ano de 2017, por exemplo, e eu não tenho vergonha de defender o governo que eu e a bandeira de luta que eu faço parte, porque naquela época foi realizadas ampliações, reformas e construção de inúmeras escolas, vereador Paulo Rodrigo, só que com uma diferença, com recurso da prefeitura, com recurso do Fundeb, com planejamento, com a vontade de fazer o melhor. E eu teria de novo, falando do governo atual, vergonha de pagar um Fundeb de R$600 para os professores. Por que pagou R$600 para os professores? Porque a despesa no ano de 2025 foi enorme, enorme, e não sobrou percentual, recurso para ter um Fundeb digno. Gastou muito porque foi feito muitas obras, gastou muito porque se investiu muito em outras ações para a educação. Cadê? Procede uma parte. Aonde é que está o ódio nisso? Se eu tivesse aqui, né? Eu estou vendo que está branco, e com ódio eu ia dizer que está negro. É completamente diferente. Se tivesse tudo perfeito, se tivesse fazendo, né? Se tivesse tudo ok, se não há reclamação, a gente vinha aqui com ódio para botar aqui, ou sujar um trabalho que está sendo bem feito, mas não é. É o inverso. Há cobrança e nós temos que cobrar. Aqui nós temos a imunidade, ninguém aqui está baixando o nível, e a gente tem feito o trabalho da oposição com respeito a todo mundo. E espero que essas promessas, vereador Framarconi, elas sejam cumpridas sim. Ainda há tempo que tome vergonha na cara e possam fazer o cumprimento dos seus planos de governo. Porque uma coisa pode ser certa. Anunciou e não fez. 30 segundos, vereador Paraguai.
vou conceder uma parte ao vereador. Eu acho que Vossa Excelência não tem mais tempo, mas... Eu pedi antes da sirene. Eu vou dar mais 30 segundos, se Vossa Excelência usufruir desses 30 segundos para Dizer usar o o seu seguinte, tempo. primeiro para responder ao vereador Adalto, que eu não tenho mágoa e nem ódio do secretário de Educação, não. Ele só precisa prestar conta dos recursos que ele recebeu. E aí eu digo à minha eminente amiga vereadora Yara, que diz que tem a escola recebeu tantos computadores, mas Vossa Excelência saber que tem uma licitação, que o governo municipal aluga computador, eu vou lhe entregar. A senhora sabia que em 2025 foi declarado kit escolar que nunca chegou? Vou entregar na mão de Vossa Excelência. Aí a gente precisa realmente ajudar a cobrar. Então isso não é ódio não, Excelência. Isso é cobrança dos recursos da educação. Conclua, vereador. Vou finalizar aqui o meu discurso, eu agradeço o presidente. E é isso, pessoal. Então, aqui é uma defesa dentro da realidade. Eu não tenho vergonha, a bancada não tem vergonha, e o povo de Maués que vive lá na comunidade rural sabe das coisas que estão acontecendo. Portanto, eu quero o melhor para Maués. Eu espero que seja realmente realizado todas as obras que foram prometidas e que a gente viva um momento de crescimento, porque hoje a gente está vivendo um momento, infelizmente, estamos declinando a questão educacional. Com todo respeito à vereadora Yara, mostrei as fontes dos vídeos que o vereador Rodrigo falou dos 2 campos, né? Então, se alguém está filmando de forma errada, não foi a gente. Mas, como eu digo, eu respeito o pronunciamento de cada colega, mas não posso deixar também de esclarecer os fatos verdadeiros. Muito obrigado. Obrigado, vereador Simoca. Às 10 horas e 31 minutos, dou por encerrado o grande expediente. Passo a secretária Yara para fazer a leitura e temos escola para a ordem do dia. Temos 8 vereadores presentes. Senhor presidente, portanto, temos quórum para a ordem do dia. Farei a leitura. Ordem do dia. Requerimento número 012/2026, de autoria da vereadora Yara Batista da Silva, requer a mesa diretora com aprovação do soberano plenário, que seja consignado aos anais desta Casa Legislativa a moção de aplausos aos dedicados professores, gestores e todos os demais profissionais da educação da rede municipal de ensino do município de Maués pelo excelente desempenho no Índice de Desenvolvimento da Educação IDEB, edição 2025. Portanto, temos quórum para a ordem do dia, lido ali o requerimento da vereadora Yara Silva, na qual está em discussão. Antes de passar para a discussão, farei a leitura novamente. Requerimento 012 de 2026, de autoria da vereadora Yara, PDT, que requer moção de aplausos aos professores da rede municipal de Maués e gestores. Passo a vereadora Yara para discutir o requerimento. Senhor presidente, muito obrigada por me permitir mais uma vez falar sobre educação. Eu que sou um fruto da educação da escola pública, juntamente com meu irmão Carlos Renan. Nós tivemos toda a nossa trajetória política construída na educação pública. No município de Maués, nós tivemos a oportunidade hoje de estar quase terminando nosso doutorado em educação, sociedade pós-moderna e religiosidade, qual eu faço. E eu sei que existe, senhor presidente, muitas formas de você subir na vida, de você levar a vida, de você construir a sua vida em cima daquilo que é correto, em cima daquilo que não é correto. E uma das coisas mais difíceis, quando uma pessoa decide fazer a construção da sua vida, é na educação. Estudar é trabalho, meu irmão. Ler, e ler muito, é trabalho. E graças a Deus, eu tive um pai que é semi-analfabeto, seu Chico Preto, que quase não consegue escrever muito e ler muito, mas que achou na educação algo que pudesse transformar a vida dos seus filhos. E naquele entendimento dele, de dizer o seguinte: eu não posso dar para vocês dinheiro, mas a educação e o conhecimento de vocês ninguém vai tirar. A gente entendeu com o tempo que através da educação a gente poderia modificar a nossa vida, nos tornar bons cidadãos e contribuir com a educação.
Por conta disso, nós fizemos uma carreira, demos aula, mais uma vez eu quero dizer que eu tenho 24 anos, como educadora deste município, e alguém que tem um dos hobbies da vida, a leitura. Por conta disso, eu não posso deixar de parabenizar todos os professores que se empenharam para dar esse resultado no município de Maués. Fazer educação aqui não foi fácil diante de tudo aquilo que nós encontramos na educação. Portanto, parabéns aos professores, parabéns aos gestores. Peço aqui o voto dos meus colegas para que aprovem este requerimento, esta moção de aplauso, que ainda assim é muito pouco para o reconhecimento desses profissionais. O requerimento 012 está em discussão. Para discutir, vereador Simoca. Salve os professores, também quero aqui deixar aqui meus parabéns aos profissionais da educação. Embora com as dificuldades que a gente tem mostrado no plenário, e eu enxergo que de nada adianta ter estrutura se não tiver lá na ponta bons professores. E a gente fica feliz de saber que os professores de Maués têm se dedicado, porque eu penso assim que não só as disciplinas, a parte pedagógica incentiva ou motiva um aluno a aprender. O professor também tem que trabalhar o aluno para enfrentar as dificuldades, para enfrentar qualquer empecilho de um aluno e dizer: meu aluno ou meu filho, não desista, vá para a escola, se dedique, né? E é dessa forma, com esse exemplo, eu parabenizo os profissionais da educação. Como eu disse no meu discurso, eu espero, sinceramente, que todas as obras prometidas, que ajudam, sim, o conforto do aluno, que todas as ações, que a merenda escolar possa melhorar, que ajuda, sim, na motivação e na alimentação de um aluno, possam melhorar de fato, para que a gente possa aqui estar estendendo também os parabéns para o Poder Executivo, para a Secretaria ou para o chefe do Poder Executivo. Mas hoje, sinceramente, as minhas parabenizações eu não quero ser enxergado com indiferença. Vai exclusivamente para os bravos guerreiros professores de Maués. E segue, inclusive, a minha solidariedade a quem deixou de dar aula, eu sei que ama ser professor, por falta de oportunidade motivada pelas demissões. Portanto, já tenho o meu voto favorável à aprovação do requerimento, ora em discussão, que a gente vai com certeza aprovar de autoria da vereadora Yara. Muito obrigado. Obrigado, vereador. Para discutir o requerimento, excelência. Simoca. Para discutir o requerimento, o vereador Rodrigo Bentes. Esse requerimento de parabenizações aos nossos professores terá o meu voto favorável. Eu acredito que muito maior, vereadora Martinéia, vereador Yara, Vossa Excelência são professores, que as parabenizações desse poder é a valorização de fato e de direito. Por que eu digo isso? Porque, mais que as parabenizações desse poder, os professores queriam estar na sala de aula e que seus contratos não tivessem sido interrompidos, que não tivesse tido demissão em massa. Porque algo não pode ser só discurso, tem que ser prática. E eu defendo a prática de fazer algo de concreto. Tanto é que nós estamos semana sim, semana não, entrando com ações, defensoria, promotoria, para que se veja o direito líquido e certo de cada professor, caso a caso. Aqui nunca ninguém da nossa bancada subiu para acusar e meter o dedo na cara de professor nenhum, vereadores. Aqui nós defendemos, colocamos advogados, sabe por quê? Porque se passou num processo seletivo líquido e certo, é porque foi avaliado no começo os currículos. E
E se os currículos foram avaliados, ele estava apto a ministrar aula na cidade ou no interior. E de repente foram usurpados pelo seu direito de ir e vir e, acima de tudo, de tratar da metodologia pedagógica entre a relação de docente e discente. Isso foi feio e foi vergonhoso, porque a gestão está de costa. E eu volto a repetir para Vossa Excelência, eu não tenho nada contra o secretário de Educação, mas eu irei cobrar o que tange a minha prerrogativa, e se precisar falar um pouco mais alto, porque eu falo alto, eu não estou zombando de ninguém, vereadora Martinelli. Eu estou nas prerrogativas do meu cargo amparado pela legislação. Então não zombo, tá? Nunca, né? Se joguei mais pesado é porque eu jogo em cima de dados, e tem questões que não dá para parabenizar em relação à gestão. Mas os nossos queridos professores que não receberam o kit, que não receberam o formulário, que não receberam cartilha, que não receberam investimento, nem a formação continuada, muito menos o tratamento o treinamento da data base, que inclusive eu peço para a Comissão de Educação desta Casa a gente dar avanço e conte comigo. Vocês sim estão de parabéns pelo belo trabalho do ensino fundamental das séries iniciais. Como também eu quero prestar minha solidariedade aos professores do ensino fundamental das séries finais, certo? Inclusive teve escola que foi transformada em escola de tempo integral. Vou concluir, Excelência. Se atenta ao tema, vereador, para que a gente não possa fugir um pouco. Que os professores, com toda a sua pedagogia, e os alunos, mas por falta de estrutura, as séries finais não conseguiram alcançar o IDEB. Então eles recebam minha solidariedade, e não é, senhores professores, não se culpem, vocês estão no caminho certo. Receba a nossa solidariedade, a falta de investimento, principalmente para as escolas que querem transformar em tempo integral. Então tenho meu voto favorável. O requerimento 012 de 2026, que dá moção de aplausos aos professores da rede pública municipal, está em discussão. Em votação. Os que aprovam permanecem como estão. O requerimento 012 está aprovado. Agradeço a todos pelos seus discursos, pela votação. Passo agora para as explicações pessoais. Aquele que queira se expressar terá 2 minutinhos. Não havendo, às 10 horas e... Passando por explicações pessoais, a vereadora Yara Silva. O senhor quer me calar? Eu pergunto, ninguém se manifesta. Eu acendi aqui, continua. Tive que falar. Mas eu gostaria de aproveitar esses 2 minutos, mais uma vez, para parabenizar o secretário de Educação, que vem fazendo um grande trabalho à frente da SEMED. E aí, quando a gente fala em dados, eu gosto de trazer dados. Nós temos hoje 15 escolas, recebemos a educação com 12 escolas, a qual a gente está sempre lá fiscalizando. Jardim Fraternidade, Ceará Sol, que estavam desativados, juntamente com o Imaculado Coração de Maria, foram reativados, vereadora Martinelli. Gostaria também de dizer de todas as 15 escolas da cidade que foram reformadas, não foram apenas pintadas, foram trocadas fiação elétrica, foram colocados ar-condicionados adequados nos espaços, implantamos também sala maker na Escola Salum de Almeida, sala muito sensorial, e de fato isso é muito importante. Mas também gostaria de dizer o seguinte, né, que o avanço ele ocorre a partir dos contrários. Se antes tivesse sido feito um esforço para que tivesse um concurso público, vereadora Martinelli, eu acredito que muitos desses problemas que hoje a gente tem seriam resolvidos, mas eu tenho esperança que a gente possa um dia fazer esse concurso público ser realidade ainda nessa gestão que aí está posta. E dizer o seguinte, né, que se fosse tão bom quanto o vereador Simoca falou, o governo do ex-prefeito ele não tinha sido pesado, medido e achado o suficiente, por isso perdeu a eleição. Que a gente vai continuar fiscalizando a educação. E eu convido mais uma vez os meus colegas para irem comigo, junto comigo, na Secretaria de Educação, onde se entrega merenda e em muitas escolas, e que se tiver realmente essas denúncias, eu também vou me associar a vocês para que esses problemas sejam resolvidos.
Estamos nas discussões, nas explicações pessoais, vereador Simoca. Primeiro, parabenizar o meu amigo Elias Passo, que exerceu o cargo de segundo vice-presidente. Deve ter seus motivos, não estaria brincando aqui com esse parlamento, então respeito a sua decisão e faço votos que Vossa Excelência continue seu mandato, linkado com a população. O objetivo dessa casa sempre foi esse, a democracia ela tem que ser respeitada. O vereador Diante renunciou, o vereador Pastorzinho renunciou. Como resultado da eleição, fez também a atual prefeita prefeito. Mas a gente está discutindo aqui números, técnicas e ações, né? Eu jamais usaria desse argumento para defender algo que não tem como defender, né? Eu jamais. A democracia vai ser respeitada, né? O prefeito Gil Leite foi reeleito, pôs 8 anos dele. E em 2017, quando ele assumiu o mandato, se você pôr lá na caneta, tecnicamente, pessoal, uma planilha, tá? Os recursos recebidos e os recursos executados e as ações concluídas com recurso da prefeitura. Porque todas essas ações que ela cita aí é recurso de outras fontes, né? Com recurso do Fundeb, efetivamente, vereadora Martinelli, tem muita coisa assim que requer investigação, sabe? Porque foi pago, empresas receberam e a gente não sabe para onde foi esses objetos comprados. Então, se quiserem um debate sobre o assunto, de forma técnica, vamos fazer. Abre-se aí a caixa preta ou caixa negra ou qualquer tipo de adjetivo que se dá e vamos ter esse debate agora. Conclua, vereador. Que a gente respeite a democracia, né? Como eu desejo para todos nós vereadores um mandato de excelência. Mas se a gente cometer qualquer ato que mereça ser puxado a orelha da parte de outro colega vereador ou da população, temos que aceitar. Porque estamos nessa vida aqui para ser julgado. Então, fica aqui o meu esclarecimento, respeito a vereadora Yara, e vamos manter uma relação sempre do debate amigável e tal. Mas sobre essa questão desse exemplo aí de perder a eleição para se justificar, isso é apelativo. Muito obrigado. Obrigações pessoais, excelência. Só um minuto, vereador Rodrigo. Vossas Excelências, que são detentores dos seus mandatos e do conhecimento aqui adquirido sobre o regimento interno, sabe-se que são 3 minutos, são 2 minutos para as explicações pessoais. E fugindo totalmente ainda das explicações pessoais, destinado justamente para que a gente possa finalizar ali a sessão. Eu não quero ter que ficar cortando, ter que estar interferindo, pedindo para acessar o microfone, para cortar o microfone de vocês. Vamos ter ciência e respeito por este parlamento e por esta pessoa que aqui preside, para que a gente possa fazer um final de sessão aí, bacana entre todos nós aqui. Tá bom, Excelência? Vossa Excelência tem 2 minutinhos. Não poderia deixar de fazer os comentários. E a democracia, ela nos dá a oportunidade de opinar. Se não fosse, a gente estava numa ditadura. O que é bom, e é o que a vereadora Martinelli enxerga, que a vereadora Yara, talvez seja algo que por muitas vezes não se enxerga. E muitas vezes, vereadora Yara, a gente não pode perder as nossas prerrogativas. Não sei se Vossa Excelência tem a noção de quanto o município recebeu em 2025. Fundeb, PNAE, PNAD, cota salário e 25% obrigatório. Mais de 160 milhões. Nós não tivemos uma obra, a não ser a reforma da escola lá do Dom Gamiquis, que o prédio é da Igreja Católica, se pagando aluguel. Como é que eu vou parabenizar
um secretário que declarou kit escolar e não chegou um nas crianças da zona rural. Não chegou um fardamento na zona rural. Se paga um salário de transportador vergonhoso, não cumprindo aquilo que se prometeu, e que se falta merenda escolar, visto por nós, inclusive gás de cozinha. Não se tem como parabenizar. Está aí as imagens, contra fato não há argumento, contra dados reais não há argumento. Sabe? Tudo catalogado, comprovado e denunciado. Como é que Vossa Excelência me explica, defensora da educação, a aula começar dia 16 de março e acabar dia 25 de novembro? Menos de 200 dias letivos, de 800 horas aulas. Que dentro da prerrogativa educacional, isso é crime, que você literalmente acaba com o sonho de crianças que está nas séries iniciais por falta de conteúdo e planilha educacional. Então, meus amigos, não tem como parabenizar. Precisava deixar esse recado aqui no dia de hoje, que não tem como parabenizar. Quando for para parabenizar, eu subo à tribuna. Eu tenho fé pública e assim farei. Obrigado, vereador Rodrigo Bentes. Não havendo mais quem queira se manifestar nas explicações, às 10 horas e 50 minutos, dou por encerrada a sessão de hoje. Obrigado a todos pelo comparecimento.